Salve, salve, galera ligada aqui na Motorsport TV Brasil no YouTube. Tá começando mais uma edição do Podcast, o meu, seu, nosso podcast que fala de tudo do mundo das duas rodas, uma produção do Motorsport.com Brasil em parceria com a Yamaha Racing Brasil. E na edição dessa segunda-feira, para fazer aquela revista na pré-temporada da MotoGP lá na Malásia, em Sepang, vamos analisar aí tempos de voltas, quilometragens, algumas surpresas positivas e negativas que a gente viu. Vamos falar também de Diogo Moreira, como é que o brasileiro saiu nessa primeira pré-temporada oficial como piloto da classe rainha. E vocês já estão vendo aqui meus colegas de podcast hoje. Felipe Mota, apresentador da ESPN. Salve, Felipe. Tudo bem, Guizão? Um abraço, Fausto, galera do podcast. É isso aí, o nosso mestre Fausto Maceira que, ó, dessa vez tá dando uma carteirada aqui do lado. Esse paredão de credencial tá bonito, hein, Fausto? É isso, a gente vai adquirindo experiência e é um trabalho que, se não remunera tão bem, diverte bem demais, né? Então, salve, rapaziada! Felipe Mota, Guilherme Longo, turma que nos acompanha em mais uma edição no agora centenário podcast, entrando nessa fase dos 3 dígitos, 4 dígitos. Vamos lá que tem muita coisa boa pra gente falar. É isso aí, muita coisa pra falar dessa pré-temporada na Malásia, 3 dias de testes muito intensos. Teve chuva, teve pista seca, teve piloto indo pro chão, teve de tudo e mais um pouco. Vamos passar aqui a revista pra galera. Primeiro dia, Marc Marquez foi o mais rápido, depois a gente teve Juan Mir no segundo dia, e no terceiro, e com o melhor tempo da pré-temporada, Alex Marques, ele marcou 1:56.402 e foi um dos que mais andou também, 154 voltas. Marco Bezzecchi com a Aprilia foi o segundo, ficou ali 1:56.5 e 153 voltas, andou bastante também o Bezzecchi. Completando o top 5, Fábio Gianantonio em terceiro, 139 voltas. Em quarto, Marc Marquez, 117 voltas. Em quinto, Juan Mir com a Honda, 128 voltas. Falando das marcas que não apareceram aqui no top 5, Aprilia, KTM, Pedro Acosta foi o que andou mais e o que andou mais rápido. E na Yamaha, o Quartararo foi o piloto mais rápido, mas só participou do primeiro dia, porque teve o problema ali, o acidente que levou à fratura do dedo, e a gente vai falar disso depois. E o Diogo Moreira foi o 20º colocado, mas conseguiu dar 107 voltas, andou bastante nos 3 dias, numa pré-temporada que foi um pouco complicada, caiu, teve chuva, teve alguns problemas ali para superar. Fausto, vou começar contigo, panorama geral dessa pré-temporada da Malásia, depois a gente entra nas histórias das montadoras e dos pilotos. Pois é, o panorama é o de 2025. Ducati na frente, Alex Marques na frente, agora de moto do ano. O Marco Bezzecchi foi muito bem, né? A Aprilia se aproxima, o Rivola disse assim, a Ducati continua sendo a referência, mas nós estamos logo atrás. Ficaram 1/10 do tempo do Alex Marques no terceiro dia. Muito bem o Fábio Di Gianantonio, top 3 nos 3 dias de teste, né? Honda e Yamaha, que testaram mais do que as outras nessa pista, também tiveram um desempenho razoável, prejudicado pelo problema do motor, né, o problema técnico da Yamaha, que tirou a equipe da pista no segundo dia. O Franco Morbidelli foi muito bem no segundo dia. Então, a tônica continua sendo todos atrás da Ducati, mais uma Ducati muito melhor, talvez a melhor Ducati de todos os tempos nessa cilindrada 1000, que infelizmente vai do museu no final do ano. Mas até lá, muita coisa vai acontecer, felizmente. Felipe Fausto fez uma afirmação ousada, hein? A maior Ducati dessa era, será que a gente vai ter um retorno do que foi 2023-24? Tomara seja maior, assim, tomara a gente tenha equilíbrio, mas se não houver um equilíbrio entre as montadoras, que haja um equilíbrio entre os pilotos, embora a gente saiba que o Marc Marquez começa como favorito destacado da temporada 26, tomara no sentido pela beleza do projeto, a gente quer ver excelência e a sensação que deu. Assim, os relatos de quem estava em Sepang é que todas as garagens apresentavam otimismo. Houve o problema com o Quartararo, óbvio que isso é um asterisco ali na pré-temporada da Yamaha, com as dúvidas em relação também ao motor, mas havia um senso geral de otimismo, mas o otimismo relativo ao que cada montador espera, né? Não é que o otimismo de todas era relacionado a vamos brigar pelo título, mas parece que melhoramos, e a Ducati uma delas. Até o Bagnaia estava animado,
Então, se o Banhaia tá animado, é que, é que alguma coisa aconteceu ali. Ô, Fausto, inclusive eu não lembro se foi o Gigi Dalin ou o David Tardosi que falou que o Bagnaia voltou a ter um pouco da confiança de 2024. Será que a gente vai ter uma Ducati pelo menos um pouco mais equilibrada, andando um pouco mais próximo? Afinal, as 5 motos da Ducati que foram para a pista, lembrando para a galera em casa, Fermin Aldeguer não participou da pré-temporada, que está se recuperando, né, da cirurgia no fêmur, mas os outros 5 pilotos todos ficaram no top 7 dessa pré-temporada. Ducati continua sendo a referência. Todos avançaram, como disse o Felipe, todos melhoraram. Porém, a Ducati melhorou também, né? Se ela já era superior, ela continua superior, né? A grande dúvida agora é escolher o pacote aerodinâmico, né? A Ducati tem 4 opções para isso, né? E o que eu achei melhor é que a moto é mais pilotável. A gente tem uma moto que é ainda não descoberta, que é a moto do Franco Morbidelli, provavelmente a moto do Fermin Aldeguer, que é uma GP 24, 25, 26. Né? Até eu troquei uma ideia com o Morbidelli, né? Porque a gente está fazendo a regressiva hoje. De hoje até o primeiro treino do GP da Tailândia faltam 18 dias, menos de 3 semanas, né? Então a coisa está muito próxima e eles precisam dessa definição que vai ser no teste da Tailândia, que já é na semana do início do GP. E então a moto do Morbidelli parece ser chassi 24, motor que dizem que é 25, mas acho que não é, porque o 25 não encaixa no chassi 24, e a aerodinâmica parte 24, parte 25, parte 26. Aí eu fiz uma publicação dizendo assim, pô, é Ducati velha e Frankenstein, porque ela é uma soma de vários pedaços de Ducati dos anos anteriores. Lembrando que o Bagnaia recorreu a GP24 no ano passado e quando recorreu, venceu, né, no Japão. Então, aí o Morbidelli respondeu, não, vai ser legal, vai ser um bom ano e tal. Não disse qual era exatamente o equipamento, mas também não negou. E não negou, inclusive, na coletiva. Falou, ó, identifiquem a minha moto do jeito que vocês quiserem. Pode ser 24.2, pode ser 25, pode ser 26, mas eu estou feliz. E ele fez o segundo melhor tempo no segundo dia, quando o Mir fez o melhor tempo, né? Lembrando, mais uma vez, que a Honda testou exaustivamente nessa pista. Então, todos estão melhorando, todos estão se aperfeiçoando. Porém, se todos estão se aperfeiçoando e uma era superior, ela continua superior, porque também evoluiu. Aliás, para você que está assistindo a gente no YouTube, né? E se você está ouvindo em áudio, depois vem para o YouTube ver essa imagem, né? Como eu falo, sou uma pessoa bem relacionada, né? Tem o WhatsApp de Franco Morbidelli, troca mensagens com ele à vontade. Mas é interessante, o Morbidelli é uma pessoa que realmente precisa entregar um pouco mais esse ano, né, Felipe? Porque 2025 foi bem complicado para ele. Pelo menos começa com um pequeno alento essa pré-temporada. Especialmente ali do 2/3 finais da temporada, né? O primeiro terço da temporada do Morbidelli não foi ruim, né? Mas depois ele realmente não conseguiu, ele teve uma queda, né? Mas tudo bem, a gente tá falando de um esporte que quase todos ali tiveram, e sem dúvida é um ano que ele precisa, eu ia falar responder, mas acho que se ele consegue pegar o primeiro terço da temporada e replicar por 80% do ano, ele já teria uma performance satisfatória. Eu lembro que a gente chegou a ter um momento da temporada que a gente debatia o Morbidelli como a gente tinha aquela coisa, o Mark Marques voando, Alex Marques muito bem, Bagnaia naquele momento que era sempre o terceiro, e o Morbidelli era o cara que geralmente se intrometia para ser o quarto, quinto, sexto, mais quarto, e depois isso evaporou. Então eu acho que aquela impressão do começo do ano, se ele conseguir replicar por mais tempo, é um bom ano para ele. O ano passado quase que ele e o Di Giannantonio trocaram de lugares em um momento da temporada, né? Porque o Morbidelli estava indo bem, o Di Giannantonio sofrendo, e o Di Giannantonio tem um final de temporada mais sólido do que o Morbidelli. Mas olhando para essa tabela, diga, Fausto. Não, só para dizer o seguinte, que o Di Giannantonio estava de 25, e o Alex Marques, vice-campeão do mundo, estava de 24, venceu 3 corridas. O Fermin Aldeguer, novato, estava de 24, venceu uma corrida como novato, né? E o Morbidelli, com a mesma 24, que venceu com o Alex e venceu com o Aldeguer, não subiu no pódio. Então, o que ele precisa? Pódios. Ele precisa de pódios para sobreviver. Ele está numa situação de pressão comparável à do Bagnaia, um pouco menos, né? Porque o Bagnaia, a meu ver, já está meio rifado na equipe Ducati. Inclusive, para mim, uma coisa que chama muita atenção da tabela é Alex Marques em primeiro, andando de fato com a moto nova,
com a GP 26, ou qualquer lá que seja o nome que a gente vai acabar dando para ela ou não. 26. E aí a minha pergunta é o seguinte, se ano passado, com uma moto defasada, o Alex já era o segundo incontestável, a gente ainda trata o Mark como favorito. Mas será que o Alex, com a moto do ano agora, consegue se isolar ainda mais na segunda posição, Felipe? Boa pergunta. Assim, se você me perguntasse há uma semana, assim, no podcast 100, eu teria dito, acho que sim. O podcast 101, com o feedback da pré-temporada, eu tô curioso para observar o Bagnaia no sentido de ressurreição ou não. É um ano muito determinante para ele. Um ano em que ele se projete como segundo incontestável, não estou nem entrando no mérito dele incomodar ou não o Mark Marques. Sim. A gente pode tratar 25 como um ponto fora da curva. Um ano apagado, a gente trata como a nova realidade do Bagnaia. Eu acho que é um dos pilotos, se não um piloto com maior questão de expectativa, não expectativa alta. A gente geralmente quando usa expectativa, a gente usa a expectativa é boa. Não, expectativa é você esperar alguma coisa. Eu trato com uma expectativa de o que vai acontecer como incógnita, como difícil prognóstico, o Bagnaia. O Bagnaia é um cara que eu queria muito ver. Então, respondendo a sua pergunta, uma semana eu diria quase que sem pensar. Acho que o Alex Marques é o segundo e não falemos mais sobre isso. Esse ano, depois dos testes, eu quero aguardar. Não só o Bagnaia, como as outras Ducati. Eu ainda acho que o Alex, em relação ao resto, tem vantagem. Sim. Assim, excluindo a de fábrica, o Mark nem se fala, mas o Bagnaia também. Acho o Alex à frente. Mas eu espero que o Bagnaia dessa vez ele queria, mas que ele consiga brigar. Será, Fausto, que a gente consegue ter um Pecco Bagnaia versus Alex Marques aí pelo título de segunda força? Espero que sim, né? Com o Bezzecchi ainda entrando nessa equação e o Pedro Acosta tentando ganhar mais um ano, né? Precisa ganhar. Eu acho que o Bagnaia vai fazer uma temporada mais ou menos como a do Lorenzo em 2018 na Ducati, vendido, rifado, cumprindo o aviso prévio, foi lá e ganhou 3 corridas seguidas. Acho que o Bagnaia pode repetir esse feito, porém, não anula o fato de que, muito provavelmente, quase todos os contratos vão estar resolvidos antes sequer do início da temporada. Né? E isso o prejudica, porque ele no ano passado foi muito mal. Então, a imagem mais recente dele é de desânimo. Né? E ele foi muito bem na simulação, ele fez o segundo melhor tempo atrás do Alex Marques. O Mark foi bem no primeiro dia, depois disso que foi piorando. A limitação física dele, né, a falta de tempo com a moto, não sei se ele está escondendo o jogo, acho que não, acho que ele não está 100% ainda, mas tem uma velocidade inegável que nenhum dos outros tem. Então ele, ainda que sequelado, convalescente, vai lá e quando quer faz, né? Então acho que acho que o Alex é superior ao Bagnaia, foi superior no ano passado e não está sob pressão nenhuma, a não ser a de sair da equipe. Né? Mas o Bagnaia precisa provar um ponto e acho que não vai ter tempo de provar, porque se fecharem os contratos, como dizem, antes da Tailândia, ele está fora. Ele vai ter que procurar um outro lugar para ir. Então, isso pode despertar uma fome de vitórias, como despertou no Lorenzo, né? Ou pode desanimar de vez, como foi com o Dovizioso. Vamos ver o que vai acontecer. A temporada tem vários aspectos muito atraentes, muito interessantes para a gente acompanhar. Bem, fizemos aí essa revista pela Ducati. Vamos falar da segunda melhor montadora aqui na tabela de tempos, que foi a Aprilia. Marco Bezzecchi entregou uma pré-temporada sólida. Andou bem próximo do Alex Marques, 124 milésimos de diferença. E não que seja muita surpresa, mas andou bem mais em termos de tempo do que as outras duas motos da Aprilia que estavam na pista dos titulares, né? Raul Fernandes foi o 10º colocado, ficou a mais de 7 décimos do Bezzecchi. A Ogura, 12º colocado, a mais de 8 décimos do Bezzecchi. Salvador e Cuidado nem conta, né? Tá lá cumprindo tabela, que o Martin ainda tá fora. Mas a questão é a seguinte, como é que a gente analisa a Aprilia como moto, como máquina, sendo que a gente só tem o Bezzecchi como referência, Felipe? Não, muito complicado, né? Eu acho que se você perguntasse, aí mais fácil, em comparação à sua última pergunta, o Bezzecchi é o não Ducati que vai ter mais protagonismo na pré-temporada, e se você tivesse que colocar a ficha em algum não Ducati para
ter ali o protagonismo de frente, brigar por pódio de forma consistente, pelo que foi o fim de 2025, seria o Bezzecchi. E a pré-temporada sugeriu que essa é uma possibilidade. A turma da Aprilia estava bastante confiante, né? Deixando claro que a Ducati está na frente, que o ritmo, as simulações, especialmente de sprint do Bagnaia, foram assustadoras. Então eu acho que a Aprilia em um momento imagina bater de frente com a Ducati por vitórias, mas eventualmente beliscar uma se a condição de corrida se apresentar assim. Acho que o Bezzecchi vem muito forte, com ele e a moto, né? Não estou falando que vem muito forte para ser campeão, mas o momento é dele. Ele virou o dono da casa, né? E isso a gente sabe, confiança é você ter a confiança própria, a autoconfiança e a confiança do seu ambiente é o coeficiente invisível de qualquer situação. Eu vou falar do esporte, mas isso vale para qualquer empresa, para qualquer trabalho, vale em relações pessoais. Confiança é incrível. Você pega o atacante que fica vários jogos sem gol, o cara faz um, faz dois, vem um negócio chamado confiança, o cara começa a fazer gol de costas, gol de vendado, gol de bunda, entendeu? Então, assim, o Bezzecchi está com a confiança pelos resultados, com a confiança dele, com a confiança do ecossistema Aprilia. Então eu realmente acho que ele pode ser um protagonista do ano, dadas as condições que ele tiver para brigar por resultados. Ô Fausto, esse casamento Bezzecchi e Aprilia continua na fase de lua de mel, né? Dificilmente o Bezzecchi vai ser o cara que vai lutar pelo título esse ano, mas dá pra ver que ele tá realmente muito feliz de estar ali na Aprilia, de ser o cara de confiança, de ser o cara responsável pelo desenvolvimento da moto. Pois é, a moral dele tá lá em cima, né? O Bezzecchi foi bem nos treinamentos, a moto tá muito bem, né? A Aprilia não tem o orçamento da Ducati, né? Mas ela tem a criatividade, ou copia eventualmente, como todas as outras, né? Os lançamentos, as novidades da Ducati. Eles trouxeram uma asa, uma rabeta, que é a chamada rabeta porco-espinho, porque tem 16 aletas na rabeta. 16 aletas. Em cima tem 10, do lado tem 3 de cada lado. Então, eles estão fazendo muito desenvolvimento no túnel de vento. Eu acho que o Bezzecchi pode vencer corridas novamente, né, como venceu no ano passado. Não sei se é candidato ao título, vai depender do desempenho dele e do próprio Mark, né, mas é um adversário temível, e do Alex, que está nesse bolo aí também. Seriam, a meu ver, os 3 que estão com mais chances de brigar ou vencer corridas e tentar levar com continuidade, que é o que faltou para o restante do esquadrão Aprilia. Não vou nem falar do Martin, né? Vou nem falar, né? Raul Fernandes, ou vai ou ganha, ou vai ou racha. Ganhou, né? Ganhou. Não esperava que ele ganhasse. Ganhou sem o Mark Marques. Essa fase fenomenal do Bezzecchi também foi sem o Mark Marques, derrubado por ele, né? Então o Ogura é uma incógnita, né? Pode andar bem ou não, tem possibilidade, tem talento, e foi campeão mundial na Moto2 também, então tem resumo profissional para lhe dar a confiança necessária. E o Martin falou: a moto parece melhor, mais suave do que a que eu pilotei em Valência, mas ele não pilota desde Valência. Então a situação é muito complicada. O Martin deve entrar nesse teste da Tailândia, mas são 2 dias de teste na semana do GP. E o Martin, pega leve, né? Porque não dá para cair mais, não dá para cair mais, né? Então a situação do Martin é totalmente diferente, diversa do trio da Aprilia, chefiado brilhantemente pelo Marco Bezzecchi, que pode ameaçar, e dependendo das circunstâncias, pode vencer uma ou mais corridas, e aí, no desenrolar das 22, 44 corridas, fazer uma pontuação que permita, pelo menos, né, levar a disputa até a última etapa do campeonato, o que não tem acontecido. Querendo ou não, a gente está perto do início da temporada, a gente começa a levantar essas dúvidas e realmente querer conjecturar um pouco o que vai acontecer nesse campeonato. Passamos pelas 2 italianas, vamos falar da terceira montadora europeia, KTM, que semana passada no Podcast 100 a gente falou do Shakedown, que já estava até testando a moto 850 cilindradas, e agora, olhando para a tabela de tempos, temos uma situação um pouco interessante aqui, né? O Pedro Acosta foi o mais rápido, eu tinha falado mais cedo que ele que tinha andado mais, mas não, o Viñales veio logo atrás e andou mais do que o Acosta, mas os dois separados por 10 milésimos de segundo, é muito pouco. E aí você tem o Bastianini em 11º, já andando a 1,5 décimo,
E o Brad Binder lá atrás, 4 décimos do companheiro de equipe. E KTM é uma situação interessante, né? Porque a gente tem o Acosta, que é o que tudo indica, não fica depois desse ano, vai para a Ducati ocupar a vaga do Bagnaia. O Viñales, que é cotado para subir para a equipe principal, meio que assumindo o posto ali de quem consegue bater de frente com a Costa. Então, eu me lembro bem que quando a gente projetava 2025 aqui no podcast, a gente falava do cenário curioso da KTM pelo problema da montadora como um todo, não só na MotoGP, e por reunir 4 pilotos talentosos e imprevisíveis, né? A gente tá falando de Bastianini, de Binder, de Acosta, de Viñales. E eu acho que existe um componente nesse ano que é o que o Fausto tocou no assunto Bagnaia, que é muito provavelmente quando começar a temporada ou logo no início, a questão de contratos já está toda clara, decidida. E isso vai jogar um papel, vai ter um papel importante em vários contextos de título, quem vai rivalizar com o Marc Marquez e quem vai ser o protagonista da KTM, por exemplo. Se você me perguntar, eu acho que é o Acosta. Mas será que anunciado na Ducati, ele vai estar 100% faca nos dentes para se matar, para ser sexto, para ser quinto, para quiçá beliscar pódios? Ao mesmo tempo, será que a equipe vai estar tão conectada a ele para ter essa sinergia fina, esse ajuste fino de buscar resultados, ou vai ser o Viñales, ou até mesmo outros? Então, eu acho que a KTM, assim, o ano passado era pela bomba relógio. Talvez esse ano seja pela bomba que explodiu. Assim, se sair o anúncio do Acosta na Ducati, muito rapidamente no campeonato, eu acho que isso vai ter um papel nessa questão hierárquica da equipe, que hoje, se você me perguntar, minha aposta seria o Acosta à frente, por ter terminado bem o ano também. Mas eu acho que tem talvez seja um dos cenários mais propensos à agitação do que qualquer outra montadora. Ô Fausto, e eu queria que você comentasse isso que o Felipe mencionou agora com um adendo, né? A gente comentou semana passada da possibilidade da Tech 3 deixar de ser uma satélite da KTM, o que mudaria ainda mais o cenário do grid do ano que vem. Pois é, a KTM é a mais nublada, né? Tem uma nuvem ali que é difícil de ver um caminho claro, né? O Acosta, sem dúvida, é o piloto mais talentoso da KTM, mas ainda não mostrou isso na MotoGP, mostrou vislumbres e tal, mas não consegue se entender com os pneus. Esse é o grande problema de todos eles, né? O Viñales não larga bem, mas fecha bem, o Bastianini também fecha bem. A KTM não conseguiu peças suficientes. O Bastianini falou assim, eu não estou testando nada porque não vieram minhas peças, né? Coisa que afetou também a Honda, né? A LCR. Então, o Acosta deu declarações assim, meio assim, eu não sou o mais talentoso, então tenho que trabalhar mais. Estou trabalhando o máximo, não venho aqui para me divertir, vim para ganhar, mas ainda não ganhou, né? E difícil a permanência do Acosta. Se isso acontecer, não sei se a KTM vai desanimar ou vai passar a prioridade para o Viñales, como parece que está acontecendo já, né? Porque eles querem mostrar que a moto é vencedora, né? Ainda que o Acosta no final do ano deixe a equipe, eles querem mostrar que a moto pode vencer. A moto não vence desde o Miguel Oliveira, a moto não vence desde 2022. Né? Então, a situação é difícil, o panorama financeiro também é complicado, e eu acho que quem pode se dar bem nisso aí é o Viñales. O Viñales pode se dar bem, e tem essa a perspectiva cada vez mais presente de o Alex Marques dar um passo muito arriscado, deixando a Gresini pelo dinheiro que a KTM acena para ele. Né? Dinheiro que a gente não sabe nem se vai se concretizar, né? Porque ele seria aí, junto com o Viñales, os dois oficiais. Não se sabe se tem equipe satélite ou não. Né? O Bastianini não se sabe o destino, o Binder não se sabe o destino. Então é uma temporada crucial para várias pessoas. E na KTM, acho que, no momento, quem tem mais prestígio é o imprevisível Maverick Viñales. Da KTM eu só acho o seguinte, a não ser que a relação azede muito pelo lado da KTM, o Acosta vai querer forçar a barra até o fim do ano. Muito pelo que o Fausto vive falando, o Acosta ainda não venceu uma corrida. E se ele assina com a Ducati, com essa coisa de ser a promessa, o futuro, o cara que vai tocar
o programa depois da saída do Marques, ele mesmo falou assim, cara, eu pelo menos preciso chegar lá com uma vitória na minha conta, para não chegar como o cara zerado, que é a promessa que pode não vingar. Então eu acho que, a não ser que realmente a relação Azed do lado da KTM, o Acosta vai continuar tentando forçar a barra até o fim do campeonato, para ver se pelo menos essa vitória sai em 2026. Esses caras são feitos disso, né? O cara não tem assim, não, vou tocar em banho, vou enganar. Até porque a gente tá falando de um esporte que o enganar significa sair de uma... Vamos supor que ele tenha a possibilidade de ser terceiro. Para andar em 10º, imagina. Sim. Ele não vai passar esse porque é um constrangimento. A única coisa que eu acho é que naturalmente as coisas se azedam. Sim. Caso isso aconteça. Eu não acho que é uma coisa tão premeditada. Quer saber? Não, elas vão se azedando. Pode ser que não. Pode ser que a KTM, mesmo com a Costa assinado com a Ducati, entenda o movimento e fale, é absolutamente natural, bora fazer o Last Dance, bora Sim. fazer um momento agradável. Se um dia você tiver 5, 6 títulos, a gente vai olhar com saudade de 2026 e pensar que ali a gente construiu mais um pavimento nessa sua carreira. Claro que pode. Só acho que às vezes as coisas se azedam naturalmente e a gente sabe que tem muita personalidade forte dentro daquela garagem. Trocando agora as europeias pelas japonesas, vamos começar com a Yamaha, que a Yamaha teve uma pré-temporada complicada, né? Quartararo cai no primeiro dia, uma queda na curva 5, consegue voltar para a pista depois de ir para o centro médico, faz, inclusive naquele dia, a melhor volta entre os pilotos Yamaha, mas descobre a fratura dedo médio da mão direita e com isso se afasta da pré-temporada para focar no tratamento. Aí entra no segundo dia, descobrimos um problema no motor V4 que colocaria em risco a segurança dos pilotos. Optamos por sair hoje e entender o que aconteceu. Volta no último dia, consegue entregar algumas voltas. E a gente teve uma declaração, deixa eu lembrar que eu acho que é do Paolo Pavezio, que ele fala o seguinte, a moto está performando bem. O que está sendo nosso complicado é o motor que precisa de potência. Fausto, eu queria a tua visão um pouco sobre isso. De fato, não é uma surpresa a Yamaha falar que precisa de potência no motor, afinal é um projeto novo, depois de tantos e tantos anos focado no modelo que era o 4 em linha. Pois é, a Yamaha, o Jack Miller falou assim, a gente tem um bebê nas mãos. O bebê tem soluço, passa mal, tal, a gente vai lá, cuida dele. O problema que aconteceu no segundo dia não foi muito identificado com precisão, mas um aviso, todas essas motos no painel tem um aviso de perigo, parada imediata, né? Perigo, sensação, possibilidade de um problema grave que pode travar o motor. E aí, quando surge esse aviso, você tem que parar imediatamente. Isso já aconteceu com o Mark Marques, ele encostou na mesma hora, encostou a moto no muro e foi a pé, né? Mas esse aviso não funcionou na Yamaha, ou não estava funcionando. Então, não se sabe se é um problema eletrônico, se é um problema de motor, se é um problema intrínseco na própria moto, mas parece que o que não funcionou foi o aviso de perigo, aquele do robô do Perdido no Espaço, que não é da época de você. Perigo, 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 pare imediatamente. Não funcionou. Então, eles solucionaram esse problema eletrônica, voltou a funcionar o aviso, mas limitaram novamente os giros que eles tinham soltado no shakedown, no amaciamento, nos 3 dias antes. Então, a moto perdeu velocidade. Então, segundo a Yamaha, eles vão ter um motor novo, porque eles podem fazer isso, a única equipe com concessões, eles pretendem, no máximo até o Qatar, ter um motor novo. Então, vão ter que lidar com isso, porque eles usavam o 4 em linha, né? E o V4 é mais estreito, cria outros problemas, né? A Yamaha tinha uma grande velocidade em curva, o motor em V com a Ducati tem uma grande velocidade em curva, a Yamaha está tentando conseguir isso. O gerenciamento do calor através da aerodinâmica, que a Yamaha mudou também a sua aerodinâmica para buscar os cilindros que ficam atrás no V ficam mais quentes do que os que estão na frente. Então, estão fazendo aquele duto para passagem de ar forçada para refrigerar os cilindros de trás. Então, eles estão lidando com situações que eles não tinham experiência, e isso é muito recente. Então, acredito que a Yamaha vai entrar com esse motor limitado até na etapa da Tailândia, no Brasil e nos Estados Unidos. E a partir do Qatar, nessa possível nova versão,
avançar em termos de velocidade máxima. E estabilidade eles estão procurando, estão com uma balança toda nova também, para evitar turbulência na parte da roda traseira, que afeta tanto frenagem quanto reaceleração, quanto a tração. Então, eles estão trabalhando muito para solucionar todos esses problemas, que são os problemas, como disse o Miller, de um recém-nascido, de um motor ainda criança, que precisa de cuidados maiores do que um motor mais adulto, mais desenvolvido, mais avançado em termos de experiência, que são os outros 4 fabricantes. Então é uma luta difícil, mas eles têm poderio, têm recursos, têm engenhosidade, têm inteligência para superar esses problemas e, ao longo da temporada, se aproximar. E querendo ou não, antes fazer isso no último ano do regulamento do que fazer 2027 e começar uma nova era da categoria muito defasada em relação aos demais. Mas, Fausto, queria que você falasse sobre um piloto específico da Yamaha, como é que você viu o primeiro contato oficial de Toprak Razgatlioglu com o grid da MotoGP como um todo. Pois voltando a falar do seriado dos anos 60, Perdido no Espaço. Ver ele perdido no espaço. O Toprak teve algumas dificuldades que não ficaram tão evidentes no amaciamento, mas no teste, comparando com os outros fortes, ficaram mais evidentes. Apesar no dia final ele ter chegado na frente do Diogo, acho que foi o único dia que ele chegou na frente do Diogo, ele teve grandes dificuldades, teve dificuldade de ciclística, teve dificuldade de postura, não conseguia colocar as asas na rabeta, precisou de um banco diferente, precisou de uma posição do sobretanque diferente, botou um guidão, segundo ele, um guidão de moto de turismo, porque ele não conseguia se acertar na moto, e ele falou o que já se esperava, né? Que a moto é completamente diferente. O freio é absurdo, na moto dele ele vinha, matava na freada, virava e saía, né? Que era o que fazia a Ducati antigamente, né? Na época do Dovizioso, e agora a Ducati tem um pacote muito melhor, você vê que as coisas estão sempre dinamicamente evoluindo. Ele falou, se eu fizer isso, cara, se eu pilotar como eu pilotava minhas motos de Superbike, eu vou pro chão, porque eu jogava a traseira, dava uma derrapada, virava e pum, acelerava. Se eu jogo a traseira nessa moto, ela é tão dura e o comportamento também dos pneus é tão diferente que se eu começar a derrapar, não para mais. Eu não consigo manter a linha, não consigo fazer uma volta rápida. Então ele está muito perdido, pediu guidão novo, pediu banco novo, pediu rabeta nova, pediu sobretanque novo, então você vê que tudo está difícil nessa fase para ele. Porém, tem talento de sobra para superar esses problemas. É igual a Yamaha, recém-nascido da MotoGP. Então ele vai com os cuidados lá, vai sujar a fralda de vez em quando, mas vai melhorar e vai também avançar. Espero que o equipamento dê condições para ele avançar rápido e vamos ver como é que vai ser na Tailândia, mas assim, acho que o Toprak está tendo grandes dificuldades. Eu não esperava tantas dificuldades. Não sei se é o pacote ou se é um problema de pilotagem. Parece ser, no caso dele, um problema de pilotagem. Felipe, tem uma coisa que eu tô com o Fausto sobre esse problema de adaptação do Toprak ser mais uma questão de pilotagem. Tudo bem, ele chega como um cara muito cacifado, tricampeão mundial de Superbike, mas a moto é muito diferente. Pelo menos a impressão que eu tenho, eu queria ouvir um pouco de você sobre isso. Não, eu acompanhando, eu tava obviamente acompanhando sobre os novatos e as novidades e tal, até mais o Diogo Moreira, Sim. e usava o Toprak quase como uma régua não é desculpa, mas de entendimento da dificuldade que era até quando olhasse o trabalho do Diogo, né? Estamos falando de um piloto mais experiente e tudo mais. Só que ao observar a mudança do Toprak, né, a gente está falando de uma mudança de tudo, de ambiente, de equipe, de montadora, de tudo. Então, mesmo experiente, o Fausto usou o termo do perdido no espaço, né? Dava essa impressão, assim, de um cara absoluto. E se um cara desse, de talento inegável, passa por isso, imagina o que não é pra gente jovem, pra gente que tá... Tudo bem, a escadinha de Moto 3 pra Moto 2 pra Moto 1, a gente tá pra MotoGP, a gente tá falando de aumento de potência, mas de aumento de uma série de coisas. O Toprak tá vindo não de Nárnia, porque ele estava muito bem posicionado no Superbike, que a gente respeita demais. Mas quando você vê o nabo que ele estava levando, não é só de tempo, é de entendimento, de gente, quase onde eu sento, que botão eu aperto, a gente vê que o buraco é mais embaixo e que tem chão, tem muito chão. A gente vai ver o começo da temporada, e aí quando a gente for falar de Honda, Diogo
Honda/Diogo, de entendimento, de aprendizado. E a gente precisa aliar as expectativas quando for acompanhar essa evolução, esse aprendizado. Bem, já que você citou, vamos falar do outro novato do ano, aquele que todo mundo tá de olho, pelo menos aqui da galera que acompanha o podcast. Diogo Moreira teve aí o seu terceiro contato oficial com a moto, né? O teste de pós-temporada ano passado em Valência, um dia só, os 3 dias de shakedown 2 semanas atrás e agora 3 dias de pré-temporada. Uma pré-temporada que foi um pouco mais atribulada do que o shakedown. Ele teve a primeira queda dele como piloto de MotoGP, no mesmo lugar que o Quartararo caiu, também no primeiro dia, só que felizmente para o Diogo não aconteceu nada. No segundo dia, ele teve a primeira chance de andar com a moto na chuva, na pista molhada, e olhando, né, para o compilado geral dos tempos, ele foi o 20º colocado, mas deu 107 voltas. O que falar dessa pré-temporada do Diogo? Eu achei... Primeiro eu me baseei muito pelo que ele falou nas entrevistas, né? Ele estava muito satisfeito com a curva de aprendizado e dizendo, tenho muito ainda a aprender e sei que vou. Então, assim, aquilo de novo esbarra no que eu estou falando da confiança. O que eu acho importante na personalidade do Diogo, não o conheço tão proximamente para cravar isso, mas a impressão que dá é de um cara que consegue, em situações adversas, se isolar dentro de um casulo, de entender que isso faz parte de uma jornada e que isso não afeta a sua confiança. Como se fosse assim, eu estou confiante sabendo que daqui X GPs, X meses, X quilometragem, eu vou estar acima do que eu estou hoje. E faz parte do processo. Basta ver a diferença de performance da temporada 1 para 2 na Moto 2. E o Fausto sempre bate na tecla a diferença, o abismo de Moto 3 para Moto 2 até maior às vezes do que de Moto 2 para MotoGP. Então, o primeiro ano ele foi entendendo, foi melhorando, terminou em progressão. E aí no segundo ele arrebenta. Eu acho inegável e talvez loucura quem não entenda que ele vai passar por um começo difícil de aprendizado, de muita coisa para entender, numa moto que na mão de um cara experiente já teria inúmeras dificuldades. Assim, você coloca lá um cara super bom, não é se a gente olhar para pegar as posições que ele estava nos treinos, ele foi 19º, ele foi 17º. Não, põe na mão de um cara muito rodado que esse cara vai andar em segundo. Não é isso. Então eu realmente acho que cabe a nós entender que ele vai ter essa curva de aprendizado e confiar na capacidade de fazê-lo, porque ele já mostrou isso em outros contextos. Fausto, quero ouvir a tua opinião sobre o Diogo também, só trazer uma curiosidade aqui para a mesa. Entre os 3 dias de shakedown e os 3 dias de pré-temporada, os tempos do Diogo foram os seguintes, indo desde o primeiro dia do shakedown. 2 minutos 0 segundos 8 décimos, depois 1,59 e 9, depois 1,58 e 3, inclusive o último dia do shakedown foi o melhor tempo dele na Malásia. A gente entra agora na pré-temporada. 1,58,6, 1,58,5, 1,58,4. Então, a consistência do Diogo em termos de tempo de volta, para mim, foi o que mais chamou a atenção. Ele teve uma evolução clara no shakedown de 2 para 1,59, 1,58, e depois ele manteve os tempos de volta dele na casa de 1,58. O que, para o programa dele, para mim faz sentido adquirir quilometragem e consistência na moto. Mas eu queria ouvir de você um pouco, Fausto, sobre a performance do Diogo na pré-temporada na Malásia como um todo. Pois é, se você olhar o último dia, né, foi bom você ter feito essa escala, Guilherme. Se você olhar o último dia, o Diogo só ficou na frente dos pilotos de teste. Né? Mas se você olhar o compilado, aliás, se você olhar toda a carreira do Diogo no Mundial, foi novato do ano no primeiro ano na Moto 3, venceu corrida no segundo ano. Foi novato do ano na Moto 2 e foi campeão do mundo. Foi novato do ano na Moto 2 e foi campeão do mundo no segundo ano. Né? E sobe para a MotoGP, se ele fizer essa escalada, tá bom demais, né? Então, eles só receberam parte do equipamento. Parte do equipamento foi mandado de navio. Não sei por que caminho, mas não chegou, sei lá, passou por algum lugar turbulento, não chegou. Então, ele não tinha moto reserva, né? E nem ele nem usar. Né? Então, quando ele caiu, ele ficou muito preocupado do estado da moto, do conserto da moto, se a moto estava ok, né, no dia seguinte, se a moto estava ok, e
isso também afetou. Mas, como o Felipe acabou de dizer, o Diogo ele se fecha num mundo à parte, né? E deixa os holofotes para cima do Toprak, que vem lá, ele humilha, dando RL, fazendo a porção de manobras bacanas para quem assiste, mas que não valem pontos, né? Não é freestyle, né? Não é estilo livre. Então, o Diogo ele é focado no entrosamento, no aprendizado, no desenvolvimento da moto, é sereno, não foi aqui, foi lá, seguiu o Mark Marques, falou, pô, mas o Mark Marques faz umas linhas, ainda mais numa pista de 16 metros de largura, né? Aliás, o Diogo vai correr na Tailândia, conhece a pista? Toprak não conhece. Vai correr no Brasil? Conhece mais ou menos a pista? Toprak não conhece. Vai correr nos Estados Unidos? Conhece a pista? Toprak também não conhece. Vai correr no Catar, conhece a pista, Toprak também não conhece. Então vai por aí. Então, a situação é essa. Eu acho que nesse início de temporada, acho que o Diogo, em relação ao Toprak, acho que vai se sobressair, certamente. Mas ele quer mais e pode mais. Pode mais, porque a Honda efetivamente avançou, né? A Honda liderou o segundo dia, né? A Honda fez muito bons tempos, né? O Zarco andou bem, o Marini andou bem, o Mir andou bem, o próprio Diogo andou bem, teve uma grande evolução, como você ressaltou. Então, acho que ele também vai ser beneficiado por esse momento, né? O Alberto Pucci falou, ó, tô muito satisfeito com o desempenho da minha esquadra como um todo. Ele não falou da equipe oficial, e o que já é para nós muito bom, porque é um prenúncio que o Diogo está incluído na esquadra, né? Esquadra para 2027. Em 2027, a vantagem do Diogo desse ano de experiência vai ser estupenda, porque a moto vai diminuir de cilindrada, é muito mais difícil você se sobressair na Moto 2, né? Eu comento isso sempre no Papo Mundo Moto lá com o Nico ontem, falamos sobre isso, falamos sempre, porque as motos na Moto 2 são sorteadas, então é difícil você, em função do equipamento que é sorteado, né, padronizado, tudo, você se sobressair, do que na MotoGP, que você depende de um equipamento competente. E parece que o equipamento do Diogo está ficando mais competitivo, e isso vai ajudá-lo bastante nessa primeira temporada, sobretudo quando a cilindrada ficar muito próxima da qual ele foi campeão. Vai ajudá-lo, vai ajudar o Ogura mais ainda, né? E então, essa turma que foi bem, vai ajudar o Acosta onde quer que ele esteja, né? Porque foram pilotos que foram bem na Moto 2, né? E eu, Mark Marques e tal, mas a época do Mark Marques era diferente a motorização. Essa turma da fase 765 da Moto 2, quando pegar a 850, vai se sentir muito mais em casa, tanto que alguns pilotos da Moto 2 já estão sendo sondados para 2027, colocando mais tempero ainda na equação, e é uma dança das cadeiras que vai sobrar gente. E não vai sobrar gente nova, provavelmente vai sobrar gente mais experiente, com mais rodagem, porque vão chegar os jovens da Moto 2. Esse mercado de pilotos aí de 2027 tá bom demais de acompanhar, mas para fechar só o papo de Diogo Moreira, eu queria fazer o comentário por uma questão que o Fausto falou, né? O lado positivo do Diogo é que ele tem uma boa penetração dentro do paddock da MotoGP, né? Inclusive uma boa amizade com o Mark Marques. O Fausto mesmo destacou, né, que ele usou o Mark como referência, e ele falou isso numa entrevista para a DAZN. Ele falou, ó, quando praticamos saídas, no final temos que fazer a volta completa, e eu me postei atrás dele. Ele certamente não estava forçando, buscando o limite, e eu estava. Acima de tudo, vi que ele muda muito as linhas que eu fazia e as que eu realmente tenho que fazer. E eu acho que nisso o Diogo está mais do que certo. Ele está buscando as referências, ele está estudando, ele não está buscando nesse momento ainda o limite da performance. Ele está tentando entender a moto, porque é uma moto muito mais tecnológica, ela é mais complexa. Ele tem que, de fato, aproveitar essa pré-temporada para estudar. Diga, Fausto. Não, só fechando em cima do que você acrescentou agora, o Diogo falou que está tendo muita dificuldade nas curvas de alta. Nas curvas de baixa, parece ele tem mais controle. Nas de alta ele tem dificuldade. Dificuldade de lidar com aquela opção de botões. E dificuldade de lidar com o dispositivo Hide Device, né, o dispositivo de rebaixamento de traseira nas saídas de curva. Ele falou assim, na curva 9 eu esquecia toda hora, aí a moto saía alta, perdia a tração, né? Então, como você falou, a tecnologia embarcada na MotoGP, bicho, é centas vezes superior e mais complexa do que era na Moto 2. Isso também afeta o desempenho dele, mas que está aprendendo. Esse é o importante, né, Felipe? Aprender daqui até o início do campeonato. Não, sem dúvida. Essa declaração dele me chamou a atenção, dele seguir o Mark Marques e relatar, olha, eu vi que o caminho, as linhas que ele adotou eram linhas que eu não adotaria, né? Não eram as linhas que eu estava adotando. E ele vai aprender isso corrida por corrida. Uhum.
eu cobri muita pré-temporada de Fórmula 1, eu sei que o público não gosta de algumas comparações, mas tem um dado importante para a gente considerar em relação à moto. Uma vez em uma pré-temporada, o Felipe Massa foi uma pré-temporada em Jerez de la Frontera, na Espanha, que muitos passavam ali do ponto, saíam um pouquinho da pista e voltavam. E eu lembro que eu falei, cara, todo mundo passou varado ali na curva, eu não me lembro que curva era. E aí o Massa falou a frase que era assim, é que você para passar, para saber qual é o limite, você tem que passar dele. Você não tem como saber qual é o limite sem nunca ter passado. Só que não, aquilo que a gente fala, na Fórmula 1 o cara passa um pouquinho, vai para ali para a área de escape ou para caixa, se tiver caixa de brita e volta. Um piloto de moto cai. Imagina um estrago que assim, a gente já ressaltou como foi o balanço do Diogo, as dificuldades que ele teve, mas assim, uma queda feia não dá. Então ele tem que ir encontrando esse limite, e o limite que não é só no ponto de frenada, né, de frenagem, é de linhas e tudo mais. Vai ser um aprendizado o ano inteiro. O Diogo, aliás, a vida é assim, né? A gente tá vendo, o Mark Marques teve que aprender como correr na condição dele. Então, assim, é óbvio, quanto mais repertório você tem, é tipo o cinto de utilidades do Batman, você tem mais ferramentas para driblar as dificuldades. O Diogo tá colocando o cinto agora e, obviamente, ainda vai adquirir suas ferramentas. E, hein, gente, passamos pela pré-temporada da Malásia. Para fechar, a gente tem aí por vir a pré-temporada da Tailândia. E, Fausto, Jorge Martin já confirmou que estará presente em Changi daqui 2 semanas. E a própria Yamaha, né, o Paulo Pavésio falou agora durante o lançamento da temporada na Malásia que espera que o Quartararo consiga se recuperar a tempo da pré-temporada da Tailândia também. Seria importante, não só para os 2 pilotos, mas para as 2 marcas terem os respectivos campeões ali, né? Ah, sem dúvida, né? E pro próprio espetáculo, né? E, assim, pro Jorge Martin vai ser muito difícil. Porque o Quartararo, pelo menos, ainda fez o shakedown, já fez o amaciamento, né? Então andou 4 dias, né? Mas andou, né? O Martin não andou, né? E o Martin está numa situação muito mais delicada. Quer dizer, ambos estão em situação delicada, mas o Martin tá com uma lesão muito mais séria, né? E vai voltar e tal, e dá declarações de confiança na moto, mas a confiança da equipe nele não é a mesma. Claro, não pode ser a mesma. Então, espero que eles voltem fortes na Tailândia. Acho que a Tailândia vai ser fundamental, decisiva para a escolha dos componentes aerodinâmicos, porque a gente sabe que algumas equipes, 4 de 5 equipes, só tem direito a uma mudança, né? A Yamaha tem 2 mudanças, né? Mas ainda assim a aerodinâmica vai ser determinada na Tailândia e já vai correr na semana seguinte. Vamos ver se o Martin e a Aprilia se entrosam, vamos ver se o Quartararo vem recuperado, né? É mão direita, né? Mão direita é tudo, né? Acelerador, dedo médio, ele certamente vai ter dificuldades na frenagem também, mas acho que o problema do Jorge Martin é mais grave e a situação como um todo do Jorge Martin preocupa, e Jorge Martin em 2027 está totalmente enfumaçado, não tem uma perspectiva concreta de qualquer equipe no momento. É isso aí, passamos por tudo que rolou lá na Malásia, já projetamos um pouquinho da Tailândia, e agora vamos trocar um pouquinho o motociclismo de pista pelo off-road. Roda a vinheta, enfim. Hora de falar da queridinha de Fausto Macieira, AMA Supercross, que correu nesse fim de semana, etapa de Glendale, a 5ª de 17 dessa primeira parte, né, da disputa do AMA. Depois do segundo semestre tem o motocross, tem o super motocross. Mas vamos lá, o que rolou em Glendale? Na 450 SX, a classe principal, Ken Roczen venceu a primeira dele na temporada, Hunter Lawrence em segundo, Cooper Webb terceiro colocado. O Lawrence está liderando 106 contra 101 do Ken Roczen, e o Eli Tomac é o terceiro com 98. Na 250 SX, ainda correndo com a costa oeste, Hayden Deegan venceu a 4ª consecutiva e deu aquela disparada na liderança. O Deegan, que é piloto da Yamaha, tem 118 pontos contra 91 do Michael Mosiman e 89 do Ryder De Francesco. Próxima etapa já nesse fim de semana, 14 de fevereiro em Seattle. Fausto, AMA também entregando muita emoção, mas na 250 SX o Deegan tá voando contra todo mundo. Pois é, tá invicto, né? O Deegan. A pista era meio confusa, porque ela tinha uma largada imensa. As 450 chegavam na curva 1
a 100 por hora. E depois ela tinha umas cruzadas de pista, porque eles mudavam ali, colocavam aquelas barreiras para sinalizar, mas era confuso. O Enst, numa das largadas, largou em primeiro e foi lá fora, achou que a pista era para o outro lado, e o Eli Tomac foi muito bem. Na 450 a gente teve uma diferença de 1/100 do melhor tempo, que foi do Jorge Prado, para o segundo melhor tempo, que foi do Eli Tomac, 7 décimos separando os 10 primeiros. Então, distâncias muito curtas. A 450 aproveitou demais aquela superpotência, mas era uma dificuldade imensa frear na curva 1. E o Tomac, que venceu a bateria dele, o Roxer venceu a outra corrida classificatória, mas o Tomac se envolveu num acidente, o Michael Craig caiu, derrubou o Tomac, e aí ele não foi bem, chegou na 12ª colocação. Com isso, quem largou na frente foi o Hunter na final. O Roxen acabou ultrapassando na terceira volta, sumiu, abriu 3 segundos, ganhou a corrida primeira do ano, veterano, né, de Suzuki com kick, né, em pleno 2026, e o Roxen fez uma grande prova. O Hunter, que ainda não venceu na 450, nunca venceu no AMA Supercross, está liderando o campeonato com o resultado da segunda colocação, né? E a gente teve na 250 essa vitória do Diga e uma corrida espetacular do Levi Kitchen, que largou péssimo, larga péssimo sempre o Kitchen, né? E veio de P19 para P2, né? Uma façanha e tanto. Mas o campeonato é todo do Diga. A gente vai ter mais uma etapa agora, depois começa a Costa Leste, né? E a gente vai ter 3 encontros com as duas costas da 250 correndo juntas e classificando em separado. Mas o Diga tem uma vantagem de mais de uma corrida já na quarta etapa, né? Já tem uma vantagem de quinta etapa, já tem uma vantagem de mais de uma corrida para o segundo colocado. Então, na 250 as coisas estão muito bem encaminhadas para o piloto da Yamaha, em dobradinha com o Michael Mosiman, que também é vice-líder do campeonato, também de Yamaha, e na 450 a Honda lidera com o australiano Lawless, né? A gente tem o Roxen na segunda colocação, né? E depois tem o Tomac também vindo na briga por esse resultado. Vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa. Quarta vitória seguida do Diga, foi quarta etapa. Vamos ver o que vai acontecer na próxima etapa em Seattle, Washington, neste sábado. Bem, depois de falar do AMA Supercross, vamos falar aqui um pouquinho do Brasil, uma nota um pouco mais triste para terminar esse podcast, porque no último fim de semana a gente teve aí a abertura do Brasileiro de Rally Baja, o Rally Cuesta, aqui no interior de São Paulo, e infelizmente acabou aí com a morte do Francine Rossi, piloto de moto, durante a disputa da prova. Fausto, queria que você falasse um pouquinho, infelizmente mais uma fatalidade aqui no esporte. Pois é, o Rally é uma categoria que você navega e pilota ao mesmo tempo, né? Então você olha o roadbook e olha a pista, né? A trilha, o caminho. Então é uma modalidade muito arriscada, né? Tanto que dificilmente a gente vê pilotos jovens abaixo de 20 anos, competindo nessa categoria. É uma categoria que você tem que fazer tudo ao mesmo tempo, que no carro, no rally, além de ser mais confortável, é muito mais seguro, né? Não só pela carcaça em volta de você, né? Pela carroceria e tudo, mas porque você tem um navegador. Na moto você não tem um navegador. Então você faz tudo ao mesmo tempo agora, e essa olhada para não sei o que aconteceu, não, assim, essas coisas não tem muita explicação, e a gente só lamenta a perda do Francine Rossi, um piloto experiente e tudo mais, mas as circunstâncias, já, por mais que sejam esclarecidas, acontecem situações desse tipo, especialmente no rally, que é uma prova de alta periculosidade, em função do deslocamento, em função de você não ter... Você não passa no mesmo lugar, né? Só quando tem um laço, mas a pista vai surgindo à sua frente e você vai tendo que olhar no mapa o próximo obstáculo, para onde e se é perigo ou não. É bem difícil, é bem arriscado, é bem perigoso, para pilotos experientes, como era o caso do Rossi, mas ainda assim a gente já viu esse tipo de fatalidade acontecer em rallies nacionais e internacionais, e infelizmente, uma característica do rally que também afeta os carros. E eu queria aproveitar esse momento também para lamentar a morte, a perda do Lucílio Balmer Filho, o Tilo, que foi campeão
brasileiro de moto velocidade em 1980, pilotava uma Yamaha. O pai dele foi campeão brasileiro em 1952. O Tilo já tinha uma idade avançada, mas acompanhava de perto as competições e era um piloto muito famoso, chegou a competir no Grande Prêmio da Argentina, no Mundial. Então era um piloto que tinha muitos amigos no motociclismo e deixou muita saudade. A gente lamenta essas duas perdas, não é um momento bom, especialmente para o motociclismo catarinense, que perdeu agora o Tilo, que era de Joinville, perdeu o Milton Becker, o chumbinho, na semana passada. Então a gente lamenta essas coisas, a gente sabe que acontecem todo dia, acontece com qualquer um, de moto a pé, deitado na cama, aonde for, mas quando isso ocorre com pessoas que a gente gosta, tem estima e admira, é ainda mais triste. Sem dúvidas. Bem, e com isso, vamos chegando ao fim do podcast dessa segunda-feira. Quero agradecer muito todo mundo que acompanhou com a gente aqui. Deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para não perder, porque o podcast não para toda segunda-feira trazendo aí as principais informações, comentários de testes de corridas e muito mais. Felipe Mota, muito obrigado pela participação hoje. Eu que agradeço. Contagem regressiva, estamos entendendo que vai ser o 2026. Pessoal, mandem mensagens para a gente também aprender com vocês, olhando. Sempre tem gente que traz uma visão muito bacana na área de comentários. Então é isso. Vocês são bem-vindos aqui no podcast. Mestre Fausto Macera, muito obrigado e a gente se vê na próxima. Pois é, eu que agradeço e o recado a todos use a marcha certa, pense, e a próxima curva é imprevisível em qualquer situação, de moto, a pé, na pista, na rua, na estrada. Então, juízo e boa sorte. Acelera, Brasil. É isso aí, minha gente. Valeu, até semana que vem. Abraço.